E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa saga longa, dolorosa, porém gratificante da obra que a gente está fazendo, né, como base de estudo, que é a Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Terminamos a primeira metade do livro, né? Então, se você quer saber sobre o capítulo um, 2, sabe, até o 6 tivemos nas aulas anteriores com o material que eu fiz anteriormente. A partir de agora para frente teremos um novo material, que é esse material que vocês estão visualizando, e da mesma forma que aconteceu anteriormente, o material ele vai ficar disponível assim que eu fechar esse ciclo, né? Com a última aula disponibilizada, né? Então, gente, para esse capítulo, o nosso capítulo de hoje que a gente vai estar iniciando é o capítulo 7, Esquemas de Reforçamento. Eu já vou deixar aqui um adendo muito grande para, se você não lembra ou se você não entendeu direito alguns conceitos como modelagem, reforçamento, classe de respostas, que mais? Extinção, punição, controle aversivo. Se você não se lembra ou não aprendeu direito, não consegue identificar, eu recomendo que vocês deem uma revisada nesses conteúdos ou então reassistam as aulas anteriores, porque a partir de agora para frente, todos esses conceitos que a gente já aprendeu, a gente vai começar a manipular ele, a gente vai começar a manusear e começar a ver cada vez mais eles presentes na complexidade do nosso dia a dia. Por que que eu falo a complexidade do nosso dia a dia? Já vamos logo iniciar então essa aula para a gente não perder muito tempo. Quando a gente fala de complexidade no dia a dia, a gente está falando sobre uma frase norteadora que teremos nessa aula, que vai ser a frase: nem sempre tiramos uma nota boa quando estudamos. Mas o que que isso significa, né? Primeiramente, vamos estar mostrando aqui para vocês o que que vocês irão ver nesse capítulo, tá bom? Durante esse capítulo, durante esse vídeo aqui, a gente vai estar vendo e destrinchando alguns conceitos, diferenças e algumas características presentes no esquema de reforçamento contínuo e no intermitente, os padrões comportamentais que o indivíduo ele vai reproduzir a partir do esquema de reforçamento que ele está sob controle, o que, que é o limited hold, né, que é a contenção limitada. A gente vai ver também em relação aos esquemas não contingentes, aos reguladores de velocidade do responder, né, que já são o DRA e o DRL. A gente vai estar vendo também sobre o reforçamento diferencial de outros comportamentos e de comportamentos alternativos, que é o DRO, o DRA. A gente vai também estar desenvolvendo um pouco sobre os esquemas compostos e principalmente dando uma atenção especial à lei da igualação que tem dentro do esquema concorrente e o autocontrole e a impulsividade que tem dentro do esquema concorrente encadeado. Ah, Igor, eu tô com medo, são muitas palavras estranhas, acho que eu não vou conseguir, e eu já vou falando para vocês terem uma calma. Como eu falei, esse capítulo ele é primordial que você tenha domínio de alguns conceitos das aulas anteriores. Então, se você tiver uma base bacana, muitas coisas que eu falo aqui você vai ter mais facilidade. Apesar de parecer que essa aula vai ser um pouco mais densa, ela vai ser um pouco mais leve do que as demais, né? Porque você só vai trabalhar coisas que você já sabe, vai dar uma misturada, vai dar uma diferenciada e você já vai conseguir identificar. Com isso, né, a gente vem para nossa frase norteadora da nossa aula, que é: nem sempre tiramos uma nota boa quando estudamos. Gente, até a aula anterior, nós estávamos estudando sobre o reforço positivo. Você acrescenta um estímulo negativo, você evita algo ruim e tudo mais. Só que, apesar da gente aprender esses conceitos que são extremamente importantes, é um pouco delicado porque nem tudo que a gente faz, né, pensando numa recompensa, a gente consegue o desempenho adequado, né? Um exemplo muito grande é esse que eu coloquei nessa frase, né? Nem sempre tiramos uma nota boa quando estudamos. Por exemplo, vamos supor que a gente estudou, se aplicou, se dedicou por muito tempo. Estudou até as férias, estudou a disciplina por 1, 2 anos, para chegar lá na hora da prova, ao invés de você tirar um 10, você tirou um 8, você tirou um 7,5, casos que você tirou 6. E essa nota, ela define o que você realmente sabe? Porque se fosse usar o pé da letra, né? Se você estudou, era para obrigatoriamente você tirar 10, mas não necessariamente essa recompensa acontece. Às vezes a gente tira 8, às vezes tira uma nota que a gente não fica tão satisfeito. Mas isso é perfeitamente normal. E ainda assim, a gente continua estudando, né? Então, como é que isso funciona? Como é que isso funciona no nosso dia a dia, né? Então vamos lá, gente. Para isso, a gente vai ter aqui, né, o conceito de esquemas de reforçamento. Ah, Igor, o que que é esquema de reforçamento?
bem tranquilo, gente. Esquemas de reforçamento são critérios que uma resposta ela precisa emitir para ocorrer o reforçamento. É como se fossem regras. O reforçamento ele só vai acontecer se essas regras forem cumpridas. Então, dentro dos esquemas de reforçamento, a gente tem o esquema de reforçamento contínuo e o esquema de reforçamento intermitente, tá? Mas eu quero que vocês não se assustem, por quê? Porque o esquema de reforçamento contínuo a gente já estudou, então vocês já sabem, apesar de vocês não souberem direito o conceito, né? O esquema de reforçamento contínuo, que é o CRF, o C vocês podem interpretar como continuidade, né? Reforçamento contínuo significa que as respostas sempre são seguidas de seus reforçadores. Um dos exemplos que eu dei, né, ao longo dessa nossa jornada, né? Eu tinha dado o exemplo de quando você convida um amigo, você sempre convida um amigo para sair e esse mesmo amigo sempre aceita o seu convite. Ou seja, a sua resposta de convidar esse amigo está sendo continuamente reforçada por ele porque ele sempre está aceitando. Então, é uma relação, é um esquema onde toda vez que você emite uma resposta, ocorre o reforçamento sem nenhum problema. Porém, a vida não é só estrelinhas, né? Os, os reforçamentos intermitentes, eles já são aqueles reforçamentos que eles falam que existem requisitos para que as respostas sejam reforçadas. Ou seja, nesse caso de intermitente não é, fulano emitiu uma resposta e ele já foi automaticamente recompensado. Não necessariamente. Aqui no intermitente a gente tem requisitos, a gente tem normas que o comportamento precisa seguir para que ele obtenha o reforço. E isso é muito mais comum quando é muito mais simples de se entender quando a gente começa a dar os exemplos, porque eles vão se entrelaçando cada vez mais na nossa rotina. Até porque, gente, por exemplo, eu já vou logo dar um macete aqui para vocês em relação a essas letrinhas. Tem algumas pessoas que vão se assustar, tá bom? Com essas letras. Porque vai ficar tipo, meu Deus, mais coisa pra decorar, eu não vou conseguir. E, gente, mais uma dica que eu dou pra vocês: não se prendam a decorar. Aprendam conceitos. E aqui nesse caso não é diferente. Se a gente até for usar um pouquinho da lógica, gente, a gente vai ver que aqui temos uma letra R, que ela se repete duas vezes. A gente tem uma letra I, que se repete duas vezes. A gente tem uma letra V, que se repete duas vezes. E uma letra F, que se repete duas vezes. Ou seja, a gente tem só dois diferentes tipos de letra. E eles só se repetem, né? Na verdade, quatro, né? Quatro tipos de letra. E aí, se você aprender, se você conseguir identificar o que cada letrinha significa, você já consegue destrinchar tudo isso e é basicamente fazer um esquema de soma. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei os conceitos, tá? O conceito de cada uma dessas letrinhas e o que elas significam. Tipo, F significa de fixa, o V significa de variável, o R significa de razão e o I significa de intervalo. Então vocês estão percebendo que para cada F existe um R e para cada e também existe um I, e da mesma forma que para cada V existe um R também existe um I, ou seja, eles são basicamente somados, né? Variável com razão, fixa com razão, intervalo com variável e intervalo com fixa. O que que isso significa agora na prática, gente? A gente está falando de basicamente a gente tem que dar ênfase especificamente para essas duas palavrinhas, que é o esquema de razão e o esquema de intervalo, tá? Esses esquemas de razão e os esquemas de intervalo, eles se subclassificam entre esquema de razão fixa e esquema de razão variável. E da mesma forma o intervalo acontece isso. Ele também se subclassifica em esquema de razão, em esquema de intervalo fixo e esquema de intervalo variável. E agora caramba, o que que é isso? O que que é o esquema de razão? O que que é um esquema de intervalo? O esquema de razão, gente, ele é aquele esquema que ele vai estar especificamente conectado com um número de respostas. Ou seja, quando a gente falar sobre o esquema de razão, a gente está falando sobre um esquema que ele vai estar exigindo um número de respostas específico para que o reforçamento seja emitido. Beleza, eu entendi o esquema de razão. E o de intervalo? O de intervalo, ele já vai estar falando que precisa uma passagem de tempo. Ele vai necessitar que ocorra uma passagem de tempo
desde o reforçamento da última resposta. Ou seja, aqui no intervalo a gente tem um requisito que é diretamente ligado ao tempo. Já na razão a gente tem um requisito que ele é diretamente ligado à resposta. Ok, agora a gente vai começar a entender as diferenças na prática, né, com alguns exemplos e suas subclassificações, né? Então vamos começar aqui. Como eu falei, o esquema de razão, ele vai exigir um número de respostas para a apresentação de cada estímulo reforçador. Então, pensem da seguinte forma, que o esquema de razão, ele vai exigir uma certa lógica, uma certa razão para que ocorra o reforçamento. Ou seja, que ele vai exigir que você se comporte de determinada forma tantas vezes para que você tenha sua recompensa. Então vamos para as divisões, né, para vocês entenderem. No esquema de razão, a gente tem o esquema de razão fixa, tá? E a gente também tem o esquema de razão variável. E vocês notem que cada um deles tem as suas siglas, né? O F é de fixo e o R é de razão. O V é de variável e o R é de razão. Então é só brincando com aquelas letrinhas que eu falei agora há pouco, tá? Então você viu, FR, razão fixa. E aí o que é uma razão fixa? Então vamos lá, gente. Razão fixa são aqueles comportamentos em que o número de respostas exigido para a apresentação do estímulo reforçador é sempre o mesmo. Ou seja, para que o estímulo reforçador, para que ocorra a recompensa, você vai ter que emitir uma determinada resposta X números de vezes, tá? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que, igual esse gifzinho aqui que eu coloquei, que foi da Brenda comendo pipoca, vamos supor que você tem um filho, um sobrinho, um irmão, até mesmo a namorada, namorado, ou colega, seja o que for. Vamos supor que nessa relação com alguém que você tenha na sua casa, você solicite que essa pessoa faça uma determinada tarefa. Vou dar um exemplo. Se você arrumar a cama de segunda a sexta, quando chegar no final de semana, você pode escolher o filme. Ou seja, vocês percebem que ele só vai ganhar o filme, ou seja, ele só vai ter o acesso a essa recompensa se ele emitir o comportamento nesses dias aqui, ou seja, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ou seja, a gente tem aqui o esquema de razão que ele vai precisar emitir esse comportamento 5 vezes antes dele ter a recompensa. Se ele, por acaso, não emitir obrigatoriamente essas 5 respostas ao longo da semana, ele não vai ter essa recompensa. É basicamente isso, gente. Então vocês veem que, para o esquema de razão fixa, significa que toda semana, se ele fizer isso, se ele emitir esse mesmo comportamento toda semana, todo final de semana ele vai ter recompensa. Ou seja, é um número que ele está ali fixo, ele não vai se alterar. Um exemplo também muito básico também, que a gente tem até mesmo em contextos, né, de trabalho e tudo mais, né? É um exemplo que o livro dá também, que é no sentido de... Imagina só que é pago R$ 10, tá? R$ 10 a cada 5 pares de sapato produzido, tá? Então, imagina que você é um artesão e aí o seu chefe fala: a cada 5 pares de sapato que você fizer, você vai ganhar R$ 10. Ou seja, ele não vai ganhar R$ 10 a cada único par que ele fizer, mas sim a 5 pares. Ele fez 5 pares, aí sim ele ganha a recompensa. E esse esquema de razão fixa, ele é identificado da seguinte forma. Por exemplo, nesse caso aqui dos 5 pares de sapato, ele ganha R$ 10. A gente fala que é um esquema de razão fixa de 5. Ou seja, é necessário que ocorra 5 respostas para que ocorra o reforçamento, né? No caso, esse R aqui ele é de razão, mas eu estou usando só como exemplo para reforçamento, tá? Beleza, Igor, consegui entender agora a razão fixa. E o variável, como é que ele funciona? Gente, como eu falei, o esquema de razão ele vai estar ligado diretamente ao número de resposta. Então, da mesma forma que aqui no fixo o que importa é o número de resposta, na variável também a gente vai estar de olho no número de respostas. A única diferença é que aqui o número de respostas ele vai variar. Ou seja, enquanto por um lado a gente tem um número de respostas determinado, que você vai precisar sempre cumprir para você ter uma recompensa, no variável, esse número ele vai ser modificado a cada nova apresentação de um estímulo. Ai meu Deus, não entendi, Igor, como assim? Gente,
a cada número. Vamos dar um exemplo prático, que vocês vai ficar muito mais prático de entender, né? Eu coloquei aqui um gifzinho de um rapaz jogando Counter-Strike, né? E aí o que que acontece, né? Igual isso acontece muito em jogos, tá? Não necessariamente somente Counter-Strike, então vocês podem pensar qualquer outro tipo de jogo, também não necessariamente jogos digitais, tá? Então vamos supor aqui nesse joguinho aqui, ele vai lá e mata uma pessoa, elimina um oponente, né? Só que assim, quantas balas ele vai precisar para matar um oponente? Ele não sabe ao certo. Por quê? Vamos supor que temos aqui 10 carinhas, tá? 3, 4, 5. Vamos supor que ele vai jogar e ele mate 10 pessoas. Só que cada uma dessas 10 pessoas, ele usou um número diferente de balas, tá? Então temos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, temos 10 aqui já. Mas assim, gente, o esquema de razão fixa, o que que seria o esquema de razão fixa? Seria, por exemplo, isso daqui, ó. Isso seria o esquema de razão fixa, ou seja, vocês estão vendo que para matar cada uma dessas pessoas ele precisou só de 2 balas, ou seja, a cada 2 tiros há o reforçamento, porque quando você elimina o inimigo você é automaticamente reforçado. Mas não é isso que acontece em jogos, né? Então tem vezes que você mata um inimigo com 1 tiro, tem vezes que você mata um inimigo com 8 tiros, tem vezes que você mata com 4, outro você mata de novo com 1, e aí você mata só depois de dar 3 tiros, depois de dar 4, depois de dar mais 8, né? Vamos supor que deu mais trabalho, aí mais 2 tiros, mais 3 tiros e mais 6. Então vocês estão vendo que não tem um padrão fixo. A cada reforçamento que ele tem, ou seja, aqui ele matou um. Só que depois que ele matou esse e foi pro próximo, já mudou o número de reforçamento. Então a cada nova apresentação exige um número novo de respostas para que aquele comportamento seja emitido. E aí, como é que a gente classificaria esse esquema de razão? Gente, é muito simples. Se por um lado, no esquema de razão fixa, a gente tem um número já específico, onde a gente iria, por exemplo, nomear da seguinte forma, né? RF. Opa, FR na verdade, né? FR de 2, aqui a gente tem uma série de números, né? Então como é que funcionaria isso? Gente, é bem simples, você só tira a média. Você vai, no caso, somar todos esses valores, né? Que a soma, no caso, disso tudo vai dar 40, né? E 40 dividido para 4... Opa, 40 dividido para 10 dá 4. Ou seja, seria um esquema de razão variável de 4, né? De 4 emissões de comportamento em média, né? Até porque isso aqui é uma média. Ah, por que 40 dividido para 10? Porque é a soma de todas as respostas emitidas, né? Dividido pelo quantitativo, né? De, de vezes, né? Que ele foi. De estímulos, né? Que apareceram. Um outro exemplo também de esquema de razão variável que pode ficar um pouquinho mais claro para você. Ah, caça-níquel, aqueles joguinhos de roleta, né? Que a gente vê em filmes de Las Vegas, que também tá bastante famoso, né? Ultimamente. Os esquemas de caça-níqueis, eles são esquemas de razão variável, porque a cada vez que você puxa aquela roleta, você pode ganhar ou não pode ganhar aquele prêmio. Às vezes você ganha a roleta, pode puxar só uma vez, ou então às vezes ela pode puxar 30, 50. Isso é um esquema de razão variável, tá? Então é preciso notar uma média. Com isso, a gente já vai agora para os esquemas de razão de intervalo. Os esquemas de razão de intervalo, ele já vai falar aqui, ele vai usar como o principal critério dele o tempo. Ou seja, o tempo decorrido desde a apresentação do último estímulo reforçador é o principal critério. Ou seja, aqui no esquema de intervalo a gente tem uma resposta que ela vai ser reforçada de tempos em tempos. Agora, quanto tempo? Aí vai depender, ou vai ser um tempo fixo, ou vai ser um tempo variável. Ah, bora então entender e ver exemplos pra gente saber direitinho como que é os intervalos fixos e variáveis. A gente também não tem muito mistério, tá? Os de intervalo fixo, ou seja, a siglazinha que a gente já conhece, né, que é o FI, F de fixo e o I de intervalo, significa que os reforçadores eles estarão disponíveis depois de transcorridos intervalos fixos. Ou seja, não adianta ele emitir respostas, porque aquele reforçador ele só vai estar disponível depois que passar um tempo específico, que aí sim ele vai emitir uma resposta após esse tempo e aí ele vai ser recompensado. Então, um exemplo que eu dei aqui
foi esse canal no YouTube, o canal do Jovem Nerd. Logo lá na capa do canal dele, ele já tem um cronograma, que é o que? Todas as segundas-feiras, as quarta-feira e as sextas-feiras, eles postam vídeos novos. Ou seja, isso é um intervalo fixo no sentido de que toda vez que uma pessoa que é fã desse canal acessar esse canal numa segunda-feira, ele vai ser reforçado com um vídeo novo. Toda vez que ele acessar esse canal numa quarta-feira, ele vai ser reforçado com um vídeo novo. E toda vez que ele acessar numa sexta-feira, ele será reforçado com um vídeo novo também. Ah, e se por um acaso ele acessa na terça-feira? A gente sabe que na terça-feira ele não tem vídeo, como a gente tá vendo aqui, né? No esqueminha. Um outro exemplo pra gente falar aqui, né? Seria seria um casinho do ratinho, né? Um ratinho de Skinner. A gente aprendeu até as aulas anteriores que ele pressiona a barra e ele ganha água, né? Agora, se a gente fosse transformar esse comportamento dele, nessa resposta dele de pressionar a barra para ganhar água, em um esquema de intervalo fixo, a gente estaria falando que, por exemplo, a água só seria disponibilizada se a barra fosse pressionada de 60 em 60 segundos. Ou seja, ele pressionou a barra, ele ganhou água, ele vai ter que esperar um tempo de 60 segundos para pressionar a barra e ganhar água de novo. Ah, e o que que acontece se ele pressionar a barra dentro desse tempo aqui? É simples, gente, ele não vai ser reforçado. Até porque a gente entende que o reforçamento ele só vai acontecer depois que passar esse tempo. Ou seja, ele pode pressionar a barra aqui nesse meio de tempo aqui 30 mil vezes. Não haverá recompensa. A recompensa só vai ocorrer depois que passar 60 segundos. E depois que passar 60 segundos, basta ele emitir o comportamento de pressionar a barra somente uma vez para que ele seja devidamente reforçado, tá? Com isso, a gente vai agora para o esquema de intervalo variável. Da mesma lógica que a gente teve, né, no de razão, a gente vai ter aqui também que nesse caso vai variar. Mas nesse caso vai variar o quê? Vai variar o tempo, não as respostas, tá? Nesse caso aqui do esquema de intervalo variável, a gente já está vendo um esquema onde a apresentação do último estímulo reforçador e a do seguinte não são os mesmos. Ou seja, o tempo ele vai variar, não é o tempo específico, não é o tempo determinado, é um tempo que ele ele vai variar. Quer um exemplo? Vamos dar o exemplo aí do que eu coloquei aqui nesse GIF de uma mulher rolando um feed numa rede social. Imagina que você esteja com o seu celular. E aí você quer ver uma. Você tá esperando uma notificação de alguma coisa. De alguma mensagem de alguma pessoa, por exemplo. Só que essa mensagem, ela não vem em um esquema de intervalo fixo. Ela não vem de um tempo determinado. Tipo, a cada 2 minutos essa pessoa me manda mensagem. Essa pessoa pode mandar mensagem pra mim daqui a 1 minuto. E aí depois ela pode mandar outra só daqui a 10, depois a 15, ou então depois a 2 de novo. A gente tá vendo que são tempos que eles variam, não existe um tempo fixo. Um outro exemplo também que o autor ele traz na obra é o de procurar uma vaga de emprego. Imagina que você entra no LinkedIn, você vai atrás de uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade que você queira, e você fica procurando e você não acha nada. Depois de 2 dias você encontra uma vaga bacana, você se aplica para ela. E aí você continua procurando vagas e aí você só encontra outra vaga depois de procurar por 5 dias, depois por 3 dias. Então a gente tá vendo aqui um esquema onde você tá tendo uma diferença, né, de tempo, né, que tá passando. No caso, para achar a primeira foi transcorrido 2 dias, para achar a segunda vaga passou 5 dias, para achar a terceira 3 dias. E como é que você iria denominar isso, né? Se por um lado a gente tem, por exemplo, o esquema de intervalo fixo, né? Que, por exemplo, seria o FI seria em 60 segundos, ou seja, né, igual como o exemplo que eu dei do ratinho, né, de 60 em 60 segundos ele passa na barra, como é que a gente iria classificar esse VI? Da mesma forma que a gente classificaria o VR, gente, seria necessário tirar uma média, né? Nesse caso, 5 mais 3 mais 2, que no caso daria 10. 10 dividido para 3 daria um número quebrado, né? Então, bora tá deixando isso em 3, né? Então seria um VI de 3, né? Um intervalo variável de 3 dias nesse caso, né? Pronto, matamos aqui, não tem muito mistério. Vamos agora para os padrões comportamentais.
Porque aqui a gente viu os esquemas de razão e os esquemas de intervalo. Dentro dos esquemas de razão, a gente viu o esquema de razão fixa, o esquema de razão variável, a gente viu o esquema de intervalo fixo e o esquema de intervalo variável. Dentro de cada um desses, a gente vai ter um padrão comportamental. Ou seja, o sujeito que ele está diante controle de cada um desses reforçamentos, desses esquemas de reforçamento, eles vão ter um certo tipo de padrão comportamental, certo? Então vamos começar aqui com o de razão fixa, tá? Razão fixa, ele diz aqui que o esquema de razão fixa, ele é caracterizado por pequenas pausas pós-reforçamento. Meu Deus, o que é pequenas pausas? Gente, eu coloquei bem aqui o conceito, tá? Mas não é muito complexo, não. Pausas pós-reforçamento significa que consiste no tempo decorrido entre a apresentação do estímulo reforçador e o reinício do continuar. Então é literalmente uma pausa, gente. Você ganhou o reforçador, você dá uma pausa, tipo, você não faz nada, e aí você volta a emitir aquela sua resposta. Essa é a pausa pós-reforçamento, tá? E quando a gente fala do esquema de razão fixa, a gente está falando sobre um esquema que ele vai ter determinado ali nele umas pausas pós-reforçamento, ou seja, ele vai ser reforçado e ele vai ter uma pausa. Vocês estão vendo que tem uma pausa bem pequenininha, que são essas linhas dobradas aqui, ó. Então tem pequenas pausas pós-reforçamento. Beleza, o que que isso significa? Bora imaginar o seguinte, gente, vai ficar bem mais prático, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa que você precisa atingir metas. Vamos supor que você é um vendedor, tá? E você, como vendedor, você precisa vender 10 produtos, seja o que for. E aí, a cada 10 vendas que você fizer do seu produto, você ganha um bônus, tá? Então, se a gente fosse usar em consideração aquilo que a gente aprendeu nos slides anteriores, né, de razão fixa, a gente veria que aqui a gente tem uma razão, né, um esquema de razão fixa de 10, tá? Ou seja, a cada 10 emissão de resposta que ele tem o ganho do bônus, tá? Que ele tem acesso à recompensa. Então seria basicamente o seguinte, o cara ele vai trabalhar, ou seja, ele vai ter um alto índice de respostas, né, aqui. Ele vai ter um alto índice de resposta porque ele vai querer logo essa recompensa. E logo depois que ele tiver essa recompensa, ou seja, ele vai ter uma pausa no sentido de, por exemplo, poxa, ganhei uma recompensa. Eu sei que a próxima vez que eu emitir esse comportamento, eu não vou ter essa recompensa. Então ele dá uma pequena pausa, mas aí depois ele volta na sua frequência até a próxima recompensa novamente. Então o que a gente pode concluir com isso, gente? Vocês se recordam do conceito de estímulo delta e estímulo discriminativo? Porque senão eu vou estar relembrando aqui, vocês vão precisar deste exato momento, porque eu vou estar utilizando ele nesse caso aqui, na seguinte razão. Se ele tem uma pequena pausa, a gente pode também entender que no esquema de razão fixa, a gente pode visualizar que o estímulo reforçador, por um momento, ele pode exercer a função de estímulo delta, tá? Por quê? Porque o que é o estímulo delta, vocês lembram? É simples, o estímulo delta é aquele que vai sinalizar que a sua resposta não será reforçada, né? Ou seja, o reforçador ele vai atuar como um estímulo delta nesse caso, né? Porque ele sabe que a próxima, por exemplo, nesse caso, a próxima venda que ele fizer, ele não vai ser reforçado, porque ele precisa de 10 vendas para ele ser reforçado. Então aqui é um exemplo bem tranquilo, né? Mas aí, gente, existe um problema muito grande quando a gente fala do esquema de razão fixa, que são as questões éticas, tá? Eu coloquei aí que o esquema de razão fixa, ele pode ter propriedades aversivas. Como assim propriedades aversivas? Gente, existem, tá, questões éticas que precisam ser levadas em consideração, né? Tem isso lá no livro. Porque elas podem ter propriedades aversivas no sentido de acabar gerando subprodutos no controle aversivo. Vocês lembram o que era o controle aversivo? Era todo aquele comportamento que ele era controlado a partir de um reforçamento negativo, de uma punição positiva ou uma punição negativa. Vocês lembram o que é isso? E aí, em que sentido isso poderia ter uma propriedade aversiva? Vamos continuar nesse exemplo do de vendas, né? Vamos supor que essa pessoa no ambiente de trabalho, ela acaba sofrendo muita pressão. Ela sofre pressão porque ela precisa bater essa meta, ela precisa fazer essas 10 vendas. E essa pressão gera estresse ao indivíduo.
Por quê? Porque essas metas dele, né, esse bônus dele pode estar atrelado ao salário dele. E assim, quando tá envolvido com o seu dinheiro, você não quer ter perdas. Então ele tende a fazer pausas cada vez menores, porque ele vai precisar trabalhar cada vez mais. E quando você trabalha com metas, quem já trabalhou com meta ou conhece alguém que trabalha com meta, você sabe que as metas elas tendem a aumentar cada vez mais. Então você bateu uma meta, aí muda, aí aumenta a sua meta, e você precisa trabalhar ainda mais. Então, quando você tem esses bônus que são atrelados ao teu salário, e tu tem muito estresse por conta de pressão, e ainda mais, se por um acaso esse bônus ele não vier por alguma razão, do tipo, eu não bati a meta, não tive o reforçamento, ou então, deu erro no sistema, bati a meta, mas ainda não foi computado, você vai ficar cada vez mais frustrado, ainda mais se o sistema ele ficar falhando. Se algo não computar uma venda, por exemplo. Então, toda essa situação pode acabar se tornando ao invés de ser um reforço fixo, né, algo reforçador, ele vai se tornar algo sob controle aversivo no sentido de, por exemplo, bora dar o exemplo aqui do reforço negativo. O que é o reforço negativo? É só lembrar lá, né? Comportamento de esquiva, de fuga. Você se comporta de uma determinada maneira para você evitar algo, evitar um estímulo aversivo. Ou seja, ele vai começar a trabalhar muito para evitar ser demitido, porque se ele não bater meta, ele não vai ser, ele vai ser demitido. Então, ele pode ser punido, né, por conta dessa punição, por conta dessa demissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre os esquemas de razão fixa, porque eles também podem ter uma propriedade aversiva, então não é de todo um bom, né? Ele parece maravilhoso, mas ele também tem essas problemáticas que precisam sim ser problematizadas e refletidas, né? O segundo que temos aqui é o esquema de razão variável. O que é o esquema de razão variável? O esquema de razão variável ele é caracterizado por altas taxas de respostas e pausas praticamente ausentes ou irregulares. Gente, se a gente for comparar o esquema de razão fixa com o esquema de razão variável, a gente está vendo aqui que no de razão variável a gente não tem essas mesmas pausas que vimos aqui no esquema de razão fixa. A gente está vendo que ele é muito mais direto, digamos assim. Ou seja, a gente está vendo aqui um esquema que ele até emite um pouco mais de resposta que o de razão fixa. E por que que isso acontece, gente? Bora analisar e usar até um pouquinho de lógica também. Se por aqui, por um lado, você sabe que você só vai ser reforçado se você emitir um número específico de respostas, aqui no reforço, no esquema de razão variável, você não sabe quando vai vir o próximo reforçador, né? Sua próxima recompensa. Então você vai emitir um comportamento, tantas vezes você vai recompensado, aí você pode demorar muito emitindo esse comportamento até você ganhar outra recompensa, aí você emite só mais uma resposta e ganha de novo. Então aqui no variável, por variar, por não ter um número específico, é fácil da gente pressupor que dificilmente aqui no esquema de razão variável o estímulo reforçador ele vai exercer a função de estímulo delta, igual ocorre no esquema de razão fixa, justamente por conta dessa variedade, né? Vai ocorrer várias emissões de respostas. Entretanto, esse esquema de razão variável ele se considera o mais difícil de se arranjar no nosso cotidiano, tá? Até porque, bora tá dando um exemplo aí que eu continuei, vamos continuar nesse exemplo de metas, tá? Então, por exemplo, aqui no de razão fixa seria, a cada 10 vendas que você fizer, você vai ganhar um bônus. Aqui, você vai ter um número X para ganhar um bônus. É como se o chefe soubesse o tanto de vendas, o chefe vai controlar o tanto de vendas que você precisa fazer para que você seja bonificado. Mas você, como funcionário, vai achar muito esquisito essa tua recompensa, tu vai ficar um pouquinho desconfortável, porque se tu não tem uma meta especificada, tu nunca vai saber direitinho quantas vezes que tu precisa emitir o comportamento, se tu tá perto, se tu tá longe. Então, num ambiente de trabalho, isso é muito mais delicado e complicado de se arranjar esse tipo de esquema. Então vamos estar dando um esquema aqui de reforçamento que seja muito mais simples. Vamos dar um exemplo. Eu terminei. Você terminou com o seu namorado, com a sua namorada. E aí você. Ele terminou, ou ela terminou com você. E aí você não superou. Aí você liga pra ele, liga pra ela. E aí todas as vezes que você liga, ela sempre atende. Mas aí às vezes ela atende após 5 ligações. Às vezes ela atende após 12 ligações. Às vezes ela atende após 2 ligações. Ou seja, não existe um número específico que você precisa ligar pra ela para que ela atenda. É um esquema de razão variável, porque em todos esses números vai variar
o tanto de comportamento que tu vai precisar emitir para que ela possa atender. E só o fato dela atender, isso já vai servir como função reforçadora e vai manter esse comportamento dele, ligar para ela, até porque a gente também já sabe que a atenção em si é um poderosíssimo estímulo reforçador. Com isso, vamos também agora para o esquema de intervalo fixo. O esquema de intervalo fixo ele é caracterizado por baixas taxas de respostas e longas pausas, ou seja, se por um lado, aqui nos esquemas de razão a gente estava vendo respostas muito altas, aqui a gente já vai ver respostas bem menores em consideração ao esquema de razão, tá? Então a gente vai estar vendo aqui que nos esquemas de intervalo a emissão de respostas vão ser menores, tá? Então eles vão produzir menores taxas de respostas, justamente porque como exige um tempo para que seja reforçado novamente, tem mais pausas. Então as pausas são bem maiores porque tem uma certa regularidade temporal. Vamos para um exemplo? Na aula anterior, eu dei um exemplo sobre assistir futebol na Globo. A gente sabe, se vocês não souberem, eu vou estar falando agora, tá? O futebol na Globo, ele passa todo domingo às 15 horas, tá? Ou 16, dependendo da cidade. Então, para você assistir futebol, você vai precisar ligar sua televisão todo domingo às 15 horas. Por quê? Porque você sabe que se você ligar a televisão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você não vai ser reforçado, porque o futebol não tá passando. Ele só vai passar aqui no domingo às 15 horas, tá? Então, a gente tá vendo aqui o esquema de reforçamento, né, que é um intervalo fixo, onde você vai ter baixas taxas de resposta justamente nesse sentido. Se a pessoa ela sabe o intervalo que ela vai ter a recompensa, e ela só precisa emitir essa recompensa uma vez após esse intervalo, ela não vai ficar nessa alta taxa de resposta, né? Então é como se ela fosse esperar pelo momento certo para poder emitir. Já que no esquema de intervalo variável, a gente já vai ter um esquema que ele é caracterizado por taxas moderadas e constantes de respostas e ausência de pausas. Ou seja, se por um lado aqui no esquema de intervalo fixo a gente tem as pausas, né, as pausas longas, justamente porque você tem o conhecimento do tempo, né, que vai ser passado até que você possa ter aquela recompensa de novo, aqui no de intervalo variável você não vai ter essas pausas, justamente porque você não sabe quanto tempo vai passar. Entende? Então, às vezes, as respostas podem ser ocorridas imediatamente após o. Ele pode ser reforçado imediatamente, né? Após a resposta ser emitida novamente, mas depois só em longos intervalos e tudo mais. Um exemplo muito prático disso daqui são as notificações que a gente tem no nosso celular, né? Então, por exemplo, às vezes você pode receber uma notificação em 10 minutos. Às vezes você pode receber uma em 2 minutos, às vezes em 25 minutos, às vezes em 30, às vezes em 15, e isso vai variar. Então, sua resposta de ver o celular, ela vai ser mais moderada, não vai ser tão alta igual como as de respostas, né? As de razão, mas ela vai ter umas pausas, né? A mesma coisa seria, por exemplo, aguardando a mensagem de uma pessoa, né? Como eu falei, como eu dei nos exemplos anteriores, né? Você esperar uma pessoa lhe mandar mensagem, você procurar emprego, isso tudo você tende a não ter pausas, até porque você não sabe quando aquele reforço irá vir, e vai ter um comportamento bem mais constante. Com isso, gente, vamos estar vendo aqui a diferença, né, que a gente tem entre os contínuos, os esquemas de reforçamento contínuo e os esquemas de reforçamento intermitente. O esquema de reforçamento contínuo a gente já sabe, né, que são os CRF, e o intermitente a gente acabou de conhecer, que são os FR, FI, VR e VI, que é o quê? Razão fixa, intervalo fixo, razão variável, intervalo variável. Acho que eu confundi ali, mas vocês entenderam, né? Razão fixa, intervalo fixo, razão variável, intervalo variável. Pronto, agora sim. Mas a diferença, ela não está somente nas condições, né? No arranjo das condições para o reforçamento, né? Como a gente já viu aí nessa prática. Mas existe também uma diferença sobre o efeito do comportamento mantido por eles, no sentido de, por exemplo, um CRF, tá, gente? Um CRF, ele é muito mais eficaz para fazer uma modelagem. Porque vocês lembram o que é modelagem? A modelagem é basicamente aquele efeito, né, de reforçamento diferenciado, né? Você sempre está reforçando um comportamento, aí você suspende esse reforçamento, ou seja, ocorre extinção, aumenta a variabilidade, né, da topografia da resposta, chega em um comportamento, uma resposta próxima daquela que você quer, você reforça e assim vai funcionando a modelagem.
No CRF isso é muito mais eficaz porque você sempre tem esse reforçador. Então, no momento que você tirar esse reforçador, você começa a ter os processos de extinção, né? Com isso, o CRF ele acaba sendo modelado com mais eficiência e até mesmo mantido pelo CRF com mais facilidade. E já que eu falei de extinção, isso também é um outro ponto de diferenciação. Os esquemas intermitentes, ou seja, de razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável, eles são muito mais resistentes à extinção. Porque, bora dar um exemplo aqui de um controle remoto na tua televisão, tá, gente? Imagina que tu tem um controle remoto. E aí, esse teu controle remoto, ele funciona perfeitamente. Ou seja, ele é o controle remoto que ele está atuando sob um reforçamento contínuo CRF. Por quê? Se ele sempre funciona, você nunca teve problema com ele, você sempre está apertando, ele sempre está funcionando. No momento que você apertar e você vê que não desligou a TV ou não aumentou o volume, você já percebe que ele está com defeito. Então você consegue passar pelo processo de extinção com muito mais facilidade do que se fosse um intermitente. Porque, por exemplo, vamos supor, no intermitente existe um número específico de respostas, existe um tempo específico, né, que vai passar. Então, de certa forma, você já vai estar acostumado com esse controle ele não funcionar na sua primeira apertada, por exemplo. Então você tende a resistir mais à extinção por conta disso. A mesma coisa se aplica àquele exemplo lá da birra da criança. Uma criança que sempre faz birra e a mãe reforça essa birra dela, vezes sim, vezes não, é muito mais difícil para essa mãe tirar esse comportamento dessa criança, né? Extinguir esse comportamento porque ela já foi reforçada muitas vezes, né? De vezes intermitentes, né? Vezes sim, vezes não. Com isso, a gente chega aqui na contenção limitada. A contenção limitada, gente, que é o limited hold, né? É o termozinho em inglês, né? Que é o L e o H, que forma essa nossa sigla LH, mas significa contenção limitada, que é a forma como a gente vai estar aprendendo. São aqueles estímulos reforçadores que eles são liberados em esquemas de reforçamento intermitentes, ou seja, a gente já sabe que é o VR, FR, VI, FI, e que eles não ficam disponíveis por tempo indeterminado. Ou seja, um macete bem tranquilo pra gente lembrar isso, a gente não tem nenhum mistério essa frase que eu coloquei aqui embaixo. Você tem um tempo limitado para aproveitar o reforço. Bora dar um exemplo? Um ônibus. Você precisa pegar um ônibus. E esse ônibus ele passa lá na sua. Ele sai da estação, por exemplo, às 8 em ponto. Só que aí ele espera até 2 minutos para poder sair da estação, né? Ele liga o ônibus às 8, fica disponível para todo mundo entrar e aí, depois de 2 minutos ele sai. Ou seja, você tem um intervalo fixo, porque você sabe que todo dia, às 8 horas, esse reforço ele está disponível, mas ele não fica disponível o dia todo. Ele fica disponível das 8 até as 8:02. Ou seja, a gente tem aqui um LH de 2 minutos, tá? Porque o reforço ele está disponível até 2 minutos. Inclusive eu coloquei aqui um 0, mas é um 2, tá? Por quê? Porque você sabe que se você chegar às 8:01 você é reforçado. Agora, você sabe que se você chegar às 8:03 você não será reforçado. Ou seja, mesmo que você emita uma resposta após esperar o tempo, se você não emitir dentro de um tempo determinado, você não vai ser reforçado. O mesmo exemplo, pegando aquele gancho do exemplo que eu dei do jogo de futebol. Você vai assistir o jogo de futebol na Globo. Você sabe que o futebol ele só passa ao vivo aos domingos, às 15 horas. Ou seja, tendo em vista que o jogo de futebol ele começa às 15, eles têm 90 minutos de duração, ele vai basicamente até ali às 16:50, né? Levando em consideração intervalo, acréscimo e tudo mais. Ou seja, a gente tem aqui uma contenção limitada, onde o reforço ele só vai estar disponível nesse intervalo de tempo aqui. Se você ligar a televisão às 17 horas, por mais que você tenha esperado a semana inteira para ligar a televisão no domingo, você não vai ser reforçado, né? O reforço ele não vai estar disponível porque já passou o tempo dele para ser aproveitado. É basicamente isso, a contenção limitada. Com isso, a gente também tem os esquemas não contingentes, tá? Os esquemas não contingentes é quando o estímulo reforçador ele é apresentado independentemente da ocorrência de uma resposta específica. Ou seja, de tempos em tempos, o reforço ele vai aparecer sem que você precise emitir uma resposta. Você pode até ficar quieto, sem fazer nada, porque o reforço ele vai vir de qualquer jeito. E da mesma forma que a gente viu no esquema de intervalo e o de razão, aqui também existe a questão de fixo e variável. Ou seja,
o esquema não contingente fixo, o esquema não contingente variável, que no caso é de tempos em tempos, o FT e o VT, tá? E o que é cada um? Não tem muito mistério também, tá? Aqui exige um certo número de respostas para a apresentação de cada estímulo reforçador. Opa, isso daqui tá equivocado, tá? Vocês não deem atenção para isso daqui, eu esqueci de retirar, tá? Então vamos continuar ignorando isso daqui. Os esquemas não contingentes, eles vão ser subclassificados em os esquemas fixos e os esquemas variáveis, tá? No esquema de intervalo fixo, significa que existe um intervalo regular de tempo para que aquele reforçador ele seja apresentado. Um exemplo bem tranquilo é adolescente que ganha mesada dos pais, ou seja, todo mês ou toda semana, os pais eles dão uma quantia específica de dinheiro para esse adolescente. E não importa se ele se comportar ou não, se ele for mal educado ou não. E se aquele dinheiro vem para ele, ele está sendo reforçado de uma maneira fixa de tempos em tempos, né? Porque em um tempo fixo de intervalo, ele está ganhando reforço sem que ele precise emitir nenhuma resposta. No de intervalo variável, a gente está vendo que isso já tem uma irregularidade nesse tempo, tá? Por exemplo, vamos supor que uma avó, ela liga pro neto, só que, tipo assim, ela não liga em um intervalo de tempo fixo, ela pode ligar depois de 3 dias, outra vez ela liga só depois de uma semana, depois de 2 dias, e toda vez que ela liga para esse neto dela, ela conversa com ele, ela manda presentes para ele. Então, assim, não depende do neto emitir alguma resposta para que essa recompensa venha, só vem em um intervalo de tempo irregular, tá? Com isso, gente, a gente tá chegando agora aí uma parte mais pra gente dar uma aliviada na aula, tá? Que é o comportamento supersticioso, gente. E aí, com isso, eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês, em algum momento, vocês já repetiram algum ritual porque em uma outra vez aquilo já deu certo? Isso a gente fala na análise do comportamento, que seria um comportamento supersticioso, ou seja, os esquemas de intervalo fixo, de intervalo não, de tempos em tempos fixo e tempos em tempos variáveis, a gente está falando sobre comportamentos supersticiosos, porque eles têm uma relação de contiguidade temporal, ou seja, eles acontecem proximamente a um estímulo reforçador. Acaba que ocorre um reforçamento acidental, tá? E não causal. Por exemplo, aqui nesse esquema, né, é uma relação de contiguidade e não de produção, ou seja, não é ele que produz diretamente aquele reforçador. É igual aquelas superstições de, não vou passar por baixo da escada, senão eu vou me acidentar. Eu vou assistir o jogo com aquela camisa, porque se eu assistir com aquela camisa, o meu time vai ganhar, ele vai fazer gol. Isso são comportamentos supersticiosos. E aí, com isso, eu vou pedir que vocês deem pausa nessa videoaula e vocês acessem o primeiro link aí da descrição, tá? É uma cena da série de Todo Mundo Deu Cris. A gente dá uma quebra nesse gelo, a gente dá uma pausa bacana, a gente dá uma respirada e aí a gente continua a aula, tá? Então vocês podem dar uma pausa aqui, vocês podem dar uma relaxada e vocês vão ver um pouquinho também nessa prática, né? Dos comportamentos supersticiosos. Certo? Vocês viram o vídeo, então vamos continuar agora e vamos chegar já perto do final da nossa aula, tá? Que são os esquemas reguladores de velocidade do responder. Gente, isso parece complicado, mas a gente pode descomplicar aqui para vocês com a coisa mais fácil do mundo, tá? Que a gente vai só destrinchar essa frase, tá? Reguladores de velocidade. Ele regula a velocidade dele, tá? Ou seja, se a gente está falando de reguladores de velocidade, a gente está falando sobre algo que ou pode ser rápido ou pode ser lento, tá? Então, alguma coisa vai regular a velocidade dessa resposta aqui, ó, da resposta do indivíduo. Então, o indivíduo, ele vai ser regulado a ou responder rápido ou responder lento. Isso vai depender de qual circunstância ele está submetido, tá? Ou seja, vai controlar o quão rápida ou quão lenta deve ser a resposta dele. E para isso, a gente tem o DRH e o DRL, tá, gente? E eu não quero que vocês fiquem assustados, tá, com esses termos, porque também, de novo, ele vem do inglês, tá? Onde a única coisa que vai mudar é a última letra, né? No caso do DRH, é um H por causa de high, né? Que significa algo que é alto, muito, né? Nesse caso, o DRH, ele é o esquema de reforçamento diferencial de altas taxas de respostas. Ou seja, aqui só ocorre reforçamento se você emitir altas taxas de respostas, um número específico de respostas, tá? Ele é desenvolvido para produzir um responder rápido
e semelhante a um esquema de razão. Entretanto, ele impõe um prazo para um número específico de respostas. Então, vamos destrechar isso aqui também, tá? Esquema de razão. A gente lembra o que é um esquema de razão, né? Esquema de razão, ele está atrelado ao número de respostas, ou seja, é necessário que seja emitido um número de respostas para que ocorra um reforçamento. Só que a única diferença disso daqui para o esquema de razão é que aqui, ó, ele está impondo um prazo para que esse número de respostas ele seja emitido. Ou seja, a gente está vendo aqui um esquema onde, além desse número de respostas que você precisa emitir esse número de respostas dentro de um prazo. E se você não cumprir nesse prazo, você não será reforçado, tá? Então é imposto um prazo para um número específico de respostas. Quer um exemplo? Um exemplo prático disso é o que acontece em linhas de produção também. Então, por exemplo, o funcionário, se ele produzir X peças, vamos supor, se ele produzir 20 peças por hora, significa que ele está sendo reforçado a partir de um DRH, porque ele precisa produzir 20 peças em uma hora para que ele tenha esse bônus. Se ele produziu 19 em uma hora, ele não tem reforçamento. É basicamente isso. Um esquema muito besta e simples de se lembrar, tá? É um macete. Dar recompensa só com hipervelocidade, ou seja, dar recompensa só com hipervelocidade, DRH, você já sabe que é aquele esquema de reforçamento que ele vai reforçar somente altas taxas de resposta dentro de um prazo específico, tá? E o DRL, assim como o DRH, né? Reforçamento diferencial só muda a última letra, né? Que é o L, que é de low, né? Ou seja, de baixa. Aqui, se por um lado a gente tem um esquema de reforçamento diferencial para altas taxas de resposta, aqui a gente tem um esquema de reforçamento diferencial para baixas taxas de respostas. Ou seja, aqui as respostas elas só são reforçadas se forem espaçadas por um tempo mínimo, tá? Um tempo mínimo. E se a pessoa responder muito rápido, pede o reforço e o tempo começa a contar de novo. Bora dar o exemplo lá que eu falei sobre o ratinho. Ele só ganha a barra depois de pressionar, depois de passar 60 segundos. É basicamente o que ele precisa emitir uma resposta a cada 60 segundos. É basicamente isso. Se ele emitir uma resposta depois de passar 45 segundos, ele não é reforçado e o tempo volta a contar do zero de novo, porque cada resposta vai ter que ter um tempo mínimo. Isso a gente está falando sobre esquema de reforçamento diferencial de baixas taxas de respostas, tá? Então, pegamos aí o DRL e o DRH, tá? Fiz aqui um quadro comparativo, é bem tranquilo, tá? Só pra gente fixar mais isso na nossa cabeça, tá? O DRH, como naquele macete que eu dei pra vocês, tá? É só com hipervelocidade. E o DRL, que eu não falei, o macete é dar recompensa se for lento, tá? DRL. E aí o DRL, temos aqui, deixa eu botar aqui. E o DRL, que é o só se for lento, tá? O reforço é dado no DRH quando são altas taxas de respostas em pouco tempo. E no DRL, quando baixas taxas de respostas e com tempo de espera para que seja emitida uma outra taxa de resposta. No DRH, o reforço ele não é dado quando as respostas elas forem lentas ou insuficientes com aquelas que são exigidas, né? E no DRL é quando as taxas de resposta elas são rápidas demais ou frequentes demais, não respeitando esse tempo de espera, tá? O objetivo do DRH é aumentar a frequência e a velocidade dessas respostas, tá? E no DRL é diminuir essa frequência de respostas ou também espaçar elas, né? Basicamente isso, acho que não tem nenhum mistério, tá? Chegando já na nossa reta final da aula, a gente tem um reforçamento diferencial de outro comportamento, que é o DRO, tá? O DRO, o O vem de other, ou seja, outro em inglês, né? DRO significa que você vai reforçamento diferencial de outro comportamento no sentido de, por exemplo, bora ler esse conceito. Ele reforça a não ocorrência de um determinado comportamento em um certo período de tempo. Ele é usado para reduzir a frequência de um comportamento sem a utilização de punição ou extinção. Gente, isso aqui é bem tranquilo. Eu coloquei o gif do Zezé, né, dos incríveis, brigando aí com esse guaxinim, né? Então imagina só que o senhor incrível e a senhora incrível querem reduzir o comportamento do Zezé, né? Dele ficar batendo em animal, por exemplo, né? Só que, para eles não usarem
uma punição ou extinção, eles podem usar um reforçamento diferencial de outro comportamento, que é o sentido de que ele vai reforçar quando o Zezé ele não emitir esse comportamento, ou seja, quando ele não estiver brigando com o Guaxinim, ele vai ser reforçado, tá? Esse tipo de reforço, ele ocorre muito para pessoas, né, que emitem comportamentos autolesivos, ou seja, você faz o reforçamento dela quando ela não está se comportando de maneira que ela possa se autolesionar. Também é feito esse reforçamento diferencial com crianças que fazem birras. Tipo, quando a criança não está fazendo birra, ela é reforçada. Isso é um exemplo de reforçamento diferencial de outro comportamento. O reforçamento diferencial de comportamentos alternativos, que já é o DRA, só muda a última letra de O de outros para A de alternativos, ele é basicamente uma variação do DRO, tá? Então o DRA ele é uma variação do DRO, que ele também é utilizado para reduzir a frequência de um comportamento sem utilizar punição ou extinção. Só muda que aqui, nesse caso, o estímulo reforçador ele é contingente à emissão de comportamentos de classes diferentes de um comportamento-alvo, onde o objetivo vai ser diminuir a frequência desse comportamento-alvo, né? Por exemplo, bora lá usar o ratinho de Skinner. Você não quer mais que ele tenha água baixando. Você não quer mais que ele pressione a barra, né? Porque ele já é reforçado. Toda vez que ele pressiona a barra, ele ganha água. Então você pega esse estímulo reforçador que é a água, e toda vez que ele baixar a barra, você não dá água para ele. Mas, por exemplo, toda vez que ele coçar o focinho, você dá água para ele. Ou seja, você está reforçando o comportamento dele de maneira alternativa. Então ele vai tender a abaixar menos a barra, né? Porque ele tá vendo que toda vez que ele baixa a barra, ele não tá ganhando água, né? É basicamente isso. Com isso já, pra quase finalizando, olha que bênção, né? Os esquemas compostos, gente. Esquemas compostos, eles envolvem a combinação de um esquema de reforçamento. Então, quando você pensar, esquema composto, o que é um esquema composto? É só você pegar essa palavra aqui, ó, composto. O que é composto? Composto, ele vem de composição. Então, ele é composição de mais de um esquema de reforçamento. Que esquema? Pode ser qualquer um, né? Igual como a gente estava vendo aí anteriormente. A gente tem vários tipos de esquema de reforçamento. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter esses esquemas compostos, eles foram desenvolvidos para replicar as situações mais complexas do nosso cotidiano, porque a gente sabe que a nossa vida, no dia a dia, não é um laboratório, elas são feitas de relações complexas, tá? Para isso, a gente tem o primeiro esquema composto, que é o esquema múltiplo. O esquema múltiplo, ele é aquele esquema onde dois ou mais esquemas de reforçamento diferentes são usados alternadamente e cada um é sinalizado por um estímulo discriminativo. Vamos descomplicar isso, ser curto e direto, tá? Aqui no esquema múltiplo, bora dar um exemplo de um casal LGBTQIAPN+, tá? Vamos supor que a gente tem o pai Marcos e o pai Rafael, tá? A gente tem aqui dois pais. Só que vamos imaginar que por alguma razão eles se divorciaram, eles não se amam mais, tá? Então a gente tem aqui um coração partido. Eles não se amam mais, eles se divorciaram, só que eles tinham um filho junto, uma filha junto. E aí o que acontece? O Marcos ficou com a guarda da criança. Então o Marcos passa muito mais tempo com ela. Então vamos supor que ele fica com ela 5 vezes na semana e o Rafael fica com ela só nos 2 dias, né, do final de semana, que é o sábado e domingo. Ou seja, como o Marcos ele passa muito mais tempo com a filha dele, ele tende a reforçar menos o comportamento da filha dele quando comparado com o Rafael. Em que sentido? Vamos supor que a filha deles, né, quando tá com o Marcos, ela não pede sempre, né, pro Marcos doce, porque ela sabe que nem sempre ele vai estar dando um doce. Vai ter vezes que ele vai dar um doce, vai ter vezes que não, ele vai raramente atender, então vai variar muito isso daí. E já o Rafael, como passa só dois dias na semana com ela, tudo que ela pede dele, ele dá. Então ele tá sempre atendendo. Ou seja, vocês já conseguiram identificar uma coisinha aqui? Aqui com o Rafael, a gente tá vendo que ela tem uma relação de reforçamento contínuo, ou seja, um reforçamento de CRF. E já com o Marcos, a gente está vendo que é um intervalo variável, ou seja, é um VI. Ou seja, vocês estão vendo que são uma relação de dois esquemas diferentes, tá? Que estão sendo utilizados de maneira alternados, tá? Porque ela fica 2 dias na semana com o Rafael e 2 dias na semana com o Marcos, tá? E cada um é sinalizado por um estímulo discriminativo. Nesse caso, o Marcos seria um estímulo discriminativo que sinaliza
o reforçamento de intervalo variável. E o Rafael, ele é o estímulo discriminativo que sinaliza o reforçamento contínuo. Ou seja, é um esquema que a pessoa consegue visualmente identificar qual é o esquema que está sendo utilizado naquele momento. É basicamente isso. Já no esquema misto, eles seguem a mesma lógica do esquema múltiplo. A única diferença é que no esquema misto não tem essa sinalização. Então, essa sinalização, esse uso do estímulo discriminado, onde você consegue identificar qual é a regra, digamos assim, que está em jogo, não existe. Então, é como se fosse aqui, vou dar um exemplo, um aplicativo. Um aplicativo que você, toda vez, o iFood, bora lá, o iFood. Toda vez que você entra no iFood, você tem cupons de desconto, né? Se você avaliar restaurantes. Toda vez que você avalia, você ganha cupom. Mas vamos supor que isso é só na semana 1. Então, na semana 1, toda avaliação que você fez, você ganhou o cupom. Ou seja, era um esquema de reforçamento contínuo. Vamos supor que na semana 2, você não fez uma avaliação e você ganhou. Você só estava ganhando cupom a cada 10 avaliações que você fazia. Ou seja, aqui a gente tem uma razão fixa, tá? Porque a cada 10 respostas que ele emite, aí sim ele ganha o reforçamento que é o cupom. Então vocês estão vendo que foi usado alternadamente um CRF e um VR10, né? Uma razão fixa, né? De maneira alternada, mas aqui não teve estímulo discriminativo. Por quê? Porque o aplicativo ele continuou o mesmo, o ambiente continuou igual, então não dava para saber. Aqui o indivíduo ele basicamente descobre a regra que está em jogo na prática. Aqui não tem um sinal externo dizendo o que está valendo naquele momento. Tudo está misturado. A gente tem um esquema encadeado, tá? O esquema encadeado, a gente já viu ele, então ele já não é tão complicado. Ele está lá relacionado ao encadeamento de respostas que vimos no final da aula anterior. Que é o que? Cada etapa é sinalizada por um estímulo discriminativo diferente, você sabe que etapa está. Ou seja, aqui existe uma cadeia de respostas. Aqui existem passos que você precisa seguir para poder ser reforçado e somente após seguir todos esses passos você ganha o reforço final. E aí, mas aqui no esquema encadeado você sabe qual etapa que você tá, porque existem estímulos discriminativos. Diferenciando do esquema múltiplo, aqui no esquema encadeado, os componentes eles dependem um do outro. Aqui no esquema múltiplo eles não dependem, né? Até porque o Rafael é uma coisa, o Rafael é outra, né? O Rafael e o Marcos são coisas diferentes, na verdade. Aqui no esquema encadeado é como se todas as etapas elas dependem necessariamente uma da outra, até porque segue uma ordem específica, né? Então, na cadeia de respostas que segue uma ordem, você sabe a etapa que você tá. No esquema tandem, não tem sinais que indica em qual etapa que você está. Da mesma forma que ocorre a diferenciação entre o esquema múltiplo e o esquema misto. Ou seja, no esquema também, você só vai descobrir com base no efeito do seu comportamento, tá? Ele é bem semelhante ao encadeamento, ao sistema encadeado, tá? A única diferença é que aqui não tem estímulo discriminativo, né? Um sinal indicativo. Você descobre na prática, tá? Querem um exemplo? Vamos lá. O tandem seria, por exemplo, aplicativos que têm etapas ocultas, né? Tarefas que têm regras, mas não são ditas as regras. Já no esquema encadeado, seria, por exemplo, tu mexer num caixa eletrônico. Para tu sacar o dinheiro, tu precisa seguir etapas. Você vai inserir o seu login, você vai clicar no botão, depois vai colocar no outro, até que você possa retirar aquele dinheiro. Em ambos existem uma ordem cronológica, a única diferença é que no encadeado existem sinais e no tandem não. E no encadeado a pessoa sabe em qual etapa tá, né? Quando passou de um elo para outro, e no tandem ela não sabe. E agora, para finalizar os concorrentes encadeados, tá? Vocês estão vendo que os dois estão com exclamações, é porque os dois são importantes, tá? Eles têm dois conceitos chaves pra gente, onde no esquema concorrente, a gente está vendo aqui um esquema que ele é feito da seguinte forma: duas ou mais formas de conseguir reforço estão disponíveis ao mesmo tempo e o organismo pode escolher entre elas. Exemplo muito prático é você ter o WhatsApp e o Instagram no seu celular. Você vai escolher abrir o Instagram ou o WhatsApp, ou seja, você tem dois potenciais reforçadores na sua mão e você vai escolher qual deles você vai acessar, ou seja, é um esquema
concorrente. Existem mais de uma fonte, né, de reforçamento que está disponível para você ao mesmo tempo. É como se fossem duas máquinas de recompensa que está disponível para você e você é um organismo livre para poder alterar entre elas, tá? O esquema concorrente ele é muito útil para a gente investigar o comportamento da escolha do indivíduo, tá? E aqui, quando a gente fala de esquema concorrente e fala sobre investigar comportamento da escolha, a gente está falando, gente, a gente está falando sobre a lei da igualação. A lei da igualação, proposta pelo Harnstein, que eu não sei se fala assim, lá em 1961, ele fala que o organismo ele tende a dividir o seu comportamento, ou seja, suas respostas, proporcionalmente à quantidade de reforço que recebe em cada alternativa. Prevê que a distribuição de respostas tende a igualar entre a distribuição de estímulos reforçadores, tá? Bora para um exemplo aqui? Vamos supor, tá, que... Vou escrever bem aqui para vocês terem uma ideia. Vamos supor, usando aqueles pombinhos, né, que a gente usou na aula anterior. Aqui a gente tem um disco vermelho e um disco azul, ou seja, a gente tem dois estímulos presentes. E vamos supor que 70% dos estímulos reforçadores estão aqui no disco azul e 30% dos estímulos reforçadores estão aqui no disco vermelho. Ou seja, nessa teoria da igualdade, entende-se e espera-se que o pombo bique 70% das vezes no disco azul e 30% das vezes no disco vermelho, porque ela vai tender a igualar, né? A emissão de suas respostas à quantidade de reforço. Então, por exemplo, você tem, usando o exemplo que eu dei do Instagram e do WhatsApp, se você tem mais reforço no Instagram do que no WhatsApp, você tende a entrar muito mais no Instagram do que no WhatsApp. Se você tem muito mais reforço no WhatsApp do que no Instagram, você vai tender a entrar muito mais no WhatsApp do que no Instagram, tá? Essa é a lei da igualação. Por fim, o concorrente encadeado, né? Os concorrentes encadeados, gente, basicamente você vai juntar os esquemas concorrentes com os sistemas encadeados. O que são concorrentes? Mais de duas alternativas de escolha, né? Reforçadoras. E os esquemas encadeados, eles seguem uma ordem, seguem etapas. Então é como se aqui fosse a escolha da escolha, tá? Então, por exemplo, é como se em um disco você tivesse uma consequência, no outro você teria outra, e aí você tem todo um caminho para seguir. Então, ó, existem etapas antes do reforço, tá? Então vamos lá para o conceito que a gente tem aqui nos concorrentes encadeados, que é o conceito de impulsividade e autocontrole. Essa lei de impulsividade e autocontrole, ela está presente nos esquemas concorrentes encadeados, no sentido de que fala que o autocontrole ele vai priorizar reforços maiores, porém atrasados, e a impulsividade são reforços menores, porém imediatos. Bora dar um exemplo para ficar mais claro? Um comportamento de autocontrole seria guardar dinheiro para aposentadoria. Por quê? Porque você não vai ter esse dinheiro agora, mas a longo prazo você vai ter esse reforçador ainda maior, porque você vai estar guardando para um momento que você vai ter muito mais. Por outro lado, a impulsividade seria, ao invés de você guardar o dinheiro para aposentadoria, você vai gastar tudo agora. Ah, eu vou gastar com comida, com roupa cara. Então você está tendo reforço agora, reforço imediato, mas ele não é tão grandioso do que aquilo que você teria a longo prazo. Mas também essa questão de impulsividade e autocontrole, ela também tem relação com situações aversivas. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que você não gosta de dentista, você não gosta de ir pro médico. Mas se você for pro médico agora, você vai ter um desconforto muito menor agora, tá? Você vai evitar problemas, do que se você demorar e ficar adiando isso por muito tempo. Se você evitar ao máximo de ir pro médico, de ir pro dentista, a longo prazo, você vai sofrer muito mais quando você precisar ir, tá? Então, essas questões de impulsividade e autocontrole, elas também vão estar presentes em questões aversivas também. Então, eu acho que é isso, gente. Essa aula ela foi muito maior do que eu imaginei, mas eu acho que ela também foi uma das aulas mais ricas que tivemos até o momento. Se você viu até aqui, eu agradeço muito, muito mesmo a sua atenção, a sua paciência. Se eu lhe ajudei de alguma forma, eu fico muito feliz. Eu gosto de ressaltar sempre que se você teve alguma dúvida, ou você ficou com não entendeu muito bem, eu recomendo muito que você leia também, né, a obra. Eu acho que a obra, a leitura, ela é o principal para que você possa entender, até porque eu estou explicando aqui a forma como eu aprendi. Agora, se eu aprendi certo ou errado, não sei. Esperemos que sim, né? Então vamos só. É isso, gente. Eu agradeço muito, tá? E também agradeço muito a todos os comentários positivos que eu recebi até o momento, tá? Vocês me mandaram bastante reforço positivo.
e eu tô aqui com esse vídeo pra vocês, né? Então a gente se vê aí no capítulo 9, tá? O capítulo 8 ele é um capítulo de revisão dos capítulos anteriores, inclusive eu dou uma dica de vocês darem uma olhada no capítulo 8 para vocês relembrarem bastante coisa. E aí a gente vai pro capítulo 9, que vai ser a análise funcional, aplicação dos conceitos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até a próxima.